Oi, gente. Acho que faz tempo que eu não fazia um vídeo. Eu fiz um vídeo do pós-operatório do silicone. Essa é a minha segunda operação agora, que é a rinoplastia. Na verdade, eu fui fazer o desvio de septo, que eu tinha era bem grande, desconfortável e problema para respirar e tudo mais. Já que eu me submeti a cirurgia do septo, eu resolvi consertar o meu problema no nariz. Como vocês podem ver, a coisa tá bem complicada. Ai, eu pisquei a sobrancelha, doeu tudo aqui. A coisa tá bem complicada. O que eu tenho pra falar é o seguinte. Meu nariz, ele era gordão embaixo. Ele era tipo batatinha assim. E quando eu sorria, não dá pra sorrir agora, essa partezinha do nariz caía. Só que isso não era o pior. O pior pra mim era que na lateral, com o desvio de septo, meu nariz sempre foi perfeitinho. Só que com o desvio de septo, nesses últimos anos, ele foi entortando. Então ele foi entortando pra lá e ficava um ossão assim, desse tamanho aqui na ponta. Fazia um ossão, descia uma batatona aqui. Bom, aí começaram a falar do meu nariz, aí até meu pai começou a falar que eu tomava vento num lado só da cara, e que se eu quisesse, ele desentortava na morsa, e que meu óculos ficava assim quando eu punha, e enfim, que desgraça. Ele tanto falou que teve que pagar a cirurgia pra mim, que não é barata, aliás, creio que seja até um pouquinho mais cara que a do silicone. O do silicone, na época que eu paguei, tava 6 mil e pouco, a do septo tá quase 8 mil. É um negócio bem. Septo não, aliás, a rinoplastia. O septo, se você tem seguro, muitas vezes ele cobre, que foi meu caso. Eu vou falar bem. Vou trocar as palavras por B e a minha voz vai sair bem fanha, porque eu não consigo ainda falar direito. É como se aplicasse botox, eu acho. Eu não consigo sorrir, que dói tudo aqui. E meu olho tá horrível. Ele tá amarelo agora. Ele tava bem roxo. E não, vamos por partes. O seguinte. Dessa vez eu tomei anestesia geral. A de silicone eu tomei anestesia local com sedação. Eu preferia do silicone porque tomei uma injeção no bumbum, dolorida, pá. Mas depois dessa injeção, devia ser diazepam, eu não sei o que era. Meu, nem deu tempo de ouvir a anestesia. Tipo, deu 5 minutos, eu estava doidona. E chegando na sala de cirurgia eu apaguei. Eu não lembro mais nada. Então eu acordei e já tava com as novas tetas. Na verdade, muita gente acha fertilidade, né? Mas pra mim era um negócio que sempre incomodou. Porque eu realmente não tinha nada e me sentia mal quando colocava um biquíni, enfim. Eu era bem bitolada com isso e foi a melhor coisa que eu fiz pra minha autoestima. O do nariz foi mais um aproveitamento, digamos, já que eu me submeti à cirurgia, por que não? Bom, eu cheguei no hospital, fiquei internada um dia antes, não consegui dormir, então a cirurgia, a enfermeira bateu às 5h30 na porta pra falar pra tomar banho, entregar as coisas. Até 5h30 eu tava no Twitter, porque eu não conseguia dormir. Eu dormi acho que 1 hora das 11 à meia-noite, mas depois eu não consegui mais. Ela espetou um negócio de diabetes no meu dedo, foi a coisa que mais doeu. Cara, doeu muito, eu não sei se foi a mão da pessoa, eu já tinha tirado exame de diabetes outras vezes. Nossa, tô babando, tá uma desgraça. Só que dessa vez, eu não sei, doeu muito. Pareceu que deu um tiro no dedo. Foi terrível, foi terrível. Juro, eu preferi exame de sangue do que essa merda. E eu fiquei tipo, já, ai, mano, eu tô fodida, né? Preciso tomar cuidado com a boca aqui, porque tem gente que não gosta, sabe? Foda-se, o vídeo é meu também. Se quiser, aperta X lá e procura outro depoimento. Bom, aí eles me deram um comprimido dessa vez, não foi nada injetável, mas esse comprimido não me afetou, tipo, não aconteceu nada em mim. É que como eu já tomei alguns remédios fortes, creio que os que eles deram, foi metade ainda, não causou muito efeito em mim. Isso que é ruim de às vezes tomar remédio, que seu corpo já fica habituado e quando precisa não dá efeito. Bom, de qualquer maneira, fui pra sala de cirurgia, ainda estava acordada na sala de cirurgia. Eu lembro do anestesista estar conversando comigo, tentando me acalmar, porque eu tenho muito medo de agulha. E anestesia geral, eu furaria a mão. Gente, eu vou tirar porque tá foda. Mesmo morando na serra,
Bom, mesmo com anestesia geral... Só um minuto. Ele ficou lá tentando me distrair. Pois bem, aí eles injetaram, eu lembro de sentir uma dor e apaguei. Não lembro de mais nada. Bom, quando eu acordei lá na sala de recuperação, que foi a mesma coisa do silicone também. Mas eu acordei com muita dor, acordei com uma máscara, com o soro e com muita dor no nariz, uma dor insuportável. No silicone eu não senti dor depois. Assim, não depois da cirurgia, eu senti dor depois, só que não tão forte. No nariz, como quebraram meu osso, chegaram a quebrar, porque meu osso era muito grande, como eu falei. Eu não tenho foto, mas enfim, quem quiser que eu mande, como várias pessoas já me mandaram e-mail de silicone, me manda um e-mail. Acho que tá aí. É Natasha, L-A-T-A-S-C-H-A .tradutora@gmail.com. Eu mando as fotos. Meu nariz era bem desproporcional. Ultimamente. E eu acordei com muita dor aqui. Dor demais aqui na parte que o osso foi quebrado. Dor demais. Eu tava... Mano, eu chamei a enfermeira e falei, mano, me apaga, pelo amor de Deus, me apaga, eu não tô aguentando, que desgraça que eu fui fazer. Aí ela, não, calma, de 0 a 10, qual é o tamanho da sua dor? Eu falei, mano, 9, 9,5. Não digo 10 porque o 10 é aquele mais estável. Eu falei 9, pelo amor de Deus, me apaga. Ela, não, eu vou te dar morfina, eu vou te dar 6 miligramas de morfina. Ela foi lá, preparou a morfina pra mim, injetou no soro, depois que entra a agulha, tranquilo. Nada. Cara, passou 15, 10 minutos com aquela dor insuportável de osso quebrado. Nada. Aí a moça, e aí? Agora a dor tá 8, eu falei. Aí ela, não, tudo bem, vamos preparar mais morfina. Preparou mais morfina, deu. Deu 5 minutos, a dor cessou. Com morfina, minha dor parou totalmente. Aí o que aconteceu? Depois que ela deu morfina, eu vomitei. Foi uma desgraça, porque eu não posso ver sangue. E eu vomitei sangue, era só sangue. Eu vomitava sangue assim. Aí a mulher ficou tão assustada que ela fechou a cortina, porque são vários leitos, né? E cada um tem uma cortina. Ela fechou a minha. Aí ela, não, pega esse pano aqui, a gente troca seu avental. Aí ela me deu e eu comecei a vomitar sangue. Não sei se é por causa da anestesia, mas a gente fala que a anestesia geral realmente dá enjoo. E por causa do septo também, misturou, que eu engoli muito sangue, vomitei o sangue. E eu, tipo, mano, eu quero minha mãe, mano, pelo amor de Deus. E eu vomitando sangue. Aí ela falou assim, eu vou aplicar na sua veia um remédio pra enjoo. Beleza. Ela aplicou. Melhorou. Aí, todo mundo indo embora, que vinha da cirurgia, indo embora, só eu lá, né? Porque eu acho que eu piorei, eu fui a única que tive uma reação, sei lá. E passou. Minha cirurgia começou 7 horas, era 1 hora e ainda tava lá. E minha mãe devia estar louca, né? Porque são 3 horas no máximo a cirurgia, 8, 9, 10. No máximo, meio-dia já era pra eu estar no quarto. E 1 hora e nada. E, mano, minha mãe vai ficar louca da vida. Aí... Tranquilo. Aí deu 1h30, voltou em enjoo. Falei, moça, voltou em enjoo, entendeu? Aí ela falou assim, eu acabei de te dar alta, não dá pra... Nós aqui de cima dá pra você a anestesia. Eu vou te mandar lá pra baixo, pro quarto, e você pede pra enfermaria, aperta o botãozinho e eles vêm te trazer o remédio. Tranquilo. Foi no dia de jogo do Brasil, inclusive, Brasil e Alemanha, que o Brasil levou 7-1. Fiquei muito feliz. E minha mãe do lado ficou muito triste. Mas enfim. Desci pro quarto. Era acho que 2 horas, não tinha ninguém no quarto. Eu fiquei puta da vida. O médico chegou e falou assim, não tem ninguém te esperando não. E eu, tá, me deixa na cama, cara. Aí depois de uns 5 minutos minha mãe chegou, ai, você já tá aqui, eu fui ligar pro médico porque eu estava demorando muito, eu não sabia se era normal, tal. Aí eu falei, tá bom, mãe. Aí eu cheguei lá, a moça veio, trocou os soros aqui, pá. Deu soro e teve um que doeu muito, que foi o Profenid na veia. Foi o único que doeu. Começou a corroer minha veia, a queimar. Que eu falei, meu Deus, eu comecei a chorar. Literalmente, eu falei, não, tira isso de mim, pelo amor de Deus. Aí a mulher, não, calma. Aí ela baixou lá o soro pra mim e me deu um pouco, estabilizou. Depois eu dormi, acordei só na hora do jogo, que eu queria ver o jogo. E tive alta lá pelas 8 da noite. Vim pra casa, eu tava com isso aqui no nariz. Eu fiquei acho que uns 4 dias com isso no nariz, por quê?
porque sangra muito. Então, não tem como você ficar limpando, você vai trocando 4, 5 vezes por dia, que é mais fácil. Quem não troca, geralmente acorda com amanhecida com o travesseiro cheio de sangue, cobertor cheio de sangue, e eu não posso ver sangue realmente. E mesmo que eu pudesse ver sangue, não é higiênico você acordar com o travesseiro cheio de sangue e haja fronha, né, pra aguentar uma semana de sangramento. Bom, a dor, aquela que eu senti no nariz, eu não senti mais. Pensei que a dor ia voltar, mas não voltou, graças a Deus. A única dor que acontece é aqui no nariz, aqui na ponta, não sei porquê. Porque, na verdade, o que eles fizeram com o meu nariz? Eles afinaram, tiraram um pouco da bolona, afinaram aqui, levantaram um pouco, nada muito Anitta, né? Mas levantaram um pouco e tiraram o osso que eu ainda não vi. Eu vou ver amanhã, depois de uma semana. Bom, meu olho tava bem roxo, agora ele tá amarelo, como vocês podem ver, mas ele tava bem roxo. Não existia meu olho, era tipo roxo, roxo, roxo e uma pontinha de um castanho que era meu olho. Meu olho ficava assim, ó. Isso aqui é inchado, 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 inchado. E você não pode pôr óculos nem pra disfarçar. Sem óculos de vista, qualquer óculos, sem óculos, um mês pelo menos, pra não. Porque como não sei direito, é muito sensível, você não pode pôr um óculos que a força dele talvez vá destruir todo o trabalho que o cirurgião plástico fez. Bom, nos primeiros dias eu só dormia. Eu dormia muito. Dormi. Muita gente fala que tem insônia depois que fez a cirurgia. Não foi comigo. Eu dormi muito. Fui tomando antibiótico e anti-inflamatório. A dor é bem incômoda, você não consegue falar nos primeiros dias, então o pessoal que fica te ligando enche o saco porque você não consegue falar. Você não consegue sorrir mais do que isso, porque aqui abre e machuca muito, aqui ainda tá aberto. Foi como inseriram a cirurgia, começaram foi por aqui. Então quando você abre, isso aqui expande e dói tudo. Eu ainda tô com 1 milhão de pontos dentro do meu nariz aqui. E 1 milhão de pontos aqui. Eu não quero nem ver quando for tirar a desgraça que vai ser. Eu tô com um tubo de silicone em cada nariz, então eu não consigo respirar pelo nariz, eu só consigo respirar pela boca. Então pra comer é o inferno, que você tem que comer, tipo, ou coisa líquida. Pra falar é um inferno, porque você tem que tomar pausa pra respirar, como eu tô fazendo agora. A sensação é de um grande resfriado, assim, que você quer suar todo aquele, desculpa a expressão, catarro pra fora. O telefone vai ficar tocando porque eu não vou atender. Então a sensação é de você querer tirar todo aquele catarro pra fora, só que você não pode assoar durante, acho que 3 semanas ou mais. É um negócio bem... E... Bom, geralmente dá dor de cabeça e dor na ponta do nariz, e você não pode fazer muito esforço, você não tem ânimo pra nada. Eu prefiro muito mais a cirurgia eu preferi muito mais a cirurgia do silicone, do pós-operatório, do que da rinoplastia. Do silicone eu vi os vídeos na internet de como era feito. Rinoplastia eu vi um pouco, eu fechei. Eu não consegui ver. É nojento demais como eles abrem o nariz, onde o nariz vai. É terrível. Eu não consegui ver e prefiro não ver também mais. Atividade física, tudo depois de um mês. Tomar sol e etc e tal. Mas, assim, na hora que eu acordei eu me arrependi muito de ter feito. Pelo tamanho da dor que eu tava sentindo, eu falei, meu, em que eu fui me meter? Só que, assim, agora, vamos ver como vai ficar, né? Aqui, essa parte aqui eu já gostei, já achei bem melhor. Já sinto o meu rosto mudado. Todo mundo fala, caramba, você já tá diferente. Tirando o olho, né? Esquece o olho, que o olho tá terrível. Então, tirando isso aqui, todo mundo fala, caramba, seu rostinho já tá diferente. Então, o nariz muda o rosto, sim. Tive que tirar os esmaltes da unha. Tava linda minhas unhas. Da mão e do pé. Porque eu não sabia disso, mas na verdade eles pedem pra você tirar o esmalte. Porque quando a anestesia dá algum efeito contrário, né? Sua unha começa a ficar roxa. Aí eles sabem pela sua unha, quando ela começa a ficar roxa, que alguma coisa tá errada, entendeu? E com esmalte impossibilita essa visão. Bom, vamos ver como vai ficar. Ainda bem que eu fiz agora no começo das férias, porque ir pra voltar pra faculdade desse jeito ia ser meio difícil. Até porque eu
Não posso usar óculos e não enxergo sem meu óculos. E lente, eu não vou fazer lente pra ficar um mês só. Mas assim, no aspecto, dói na hora, dói muito. Mas eles aplicando morfina fica tudo tranquilo. O pós-operatório é meio chato. Se você tipo, tomar banho tem que ser de chuveirinho pra não molhar a sua cara. Falar no telefone esquece. Comer, você vai perder peso porque você fica desanimado de comer. Você não tem ar pra comer. Então é meio chato. Mas eu não sei. Eu vou fazer um vídeo depois falando como ficou. Creio que em alguns casos valham a pena. Cirurgia é sempre uma coisa que se deve fazer se é algo realmente que te incomoda, independente do que os outros falem. Se é algo que te faz bem, que você se sente incomodada e depois melhora, eu não vejo por que não. Mas casos assim, eu tenho um carocinho aqui, eu vou tirar, é desnecessário, não precisa. Eu realmente só fiz porque eu precisava fazer o do septo. Se eu não fosse fazer o do septo, provavelmente eu não teria feito. Teria deixado mais pra frente, e chegando mais pra frente eu não teria coragem. E é isso, eu tô toda roxa, eu tô rebelde ultimamente. Meu gato, infelizmente, faleceu, foi o pior dia da minha vida. Esse mês tem sido meio complicado. Aí eu comprei um camafeu pra pôr a fotinho dele. E, sei lá, ele tá sempre comigo. Fiz uma tatuagem dele também. Que, enfim, é uma patinha. E o nome dele. E uma auréola em cima. Minha mãe perguntou o que era auréola. Gente, eu falei, que desgraça, mãe. Que você é professora. Olha, mães. E agora meu nariz. Tentando achar coisas pra preencher esse vazio enorme que meu gatinho de 15 anos nos deixou. É meio difícil perder as pessoas que a gente ama, a gente fica meio sem rumo. Pessoas que valem mais do que muitas pessoas, aliás. Depois que a gente perde, a gente vê. Bom, é isso. Qualquer dúvida da cirurgia, eu já deixei meu e-mail. E espero poder ajudar, assim como eu ajudei muita gente. Do silicone era incrível, subiu de 50 mil visualizações e vinha e-mail toda hora. E eu acho que o médico, se eu quiser um dia aumentar ou fazer alguma coisa, ele tem que dar de graça por tanto cliente que eu dei pra ele, sério. Mas enfim, logo mais eu conto como foi o resultado. Boas férias pra quem tá de férias, bom trampo e bom final de Copa. Vai, Alemanha. Ai, gente, perdoe me falar, mas eu fiquei com muita dó do Messi. Messi maravilhoso, do rei do mundo. Ficou muito chateada com a Copa, mas enfim, esse vídeo não é da Copa, né? Foda-se. Isso aí. Principalmente a Argentina não ganhar aqui. Não, eu não torço pro Brasil, eu odeio o Brasil, eu quero que o Brasil se foda. País de político maldito que não faz nada pra cá. Quero ir embora daqui. Mas é meio humilhante. Tá bom, chega de Copa. É isso aí. Qualquer dúvida, me mandem um e-mail.